março de 2020. Nós, artistas, e o mundo todo, fomos jogados numa pandemia de proporções inimagináveis. Teatros fecharam, escolas fecharam, o comércio fechou. Muita gente perdeu o trabalho, passou fome e adoeceu. Num país desgovernado, mais de 600 mil pessoas perderam a vida. Tudo parou, mas a arte não. Ela nos salvou de muitas formas. Transformamos o isolamento em estado de emergência cultural. Nos mobilizamos e desenvolvemos formas de continuar fazendo arte. IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, apresenta Entre Corpos e Telas. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Arte para Todos, 10 anos. Sequência de 3 telas com os textos dos depoimentos e imagens de Priscila, Paulo André e Júlia, olhando para pinturas do artista Juarez Machado. Todos usam máscara de proteção branca. Oi, teatro. Teatro. Você me despiu. E eu descobri várias coisas que eu não sabia sobre mim. Porque com o teatro, eu aprendi a ser criativo como um pintor que aprende a pintar. E as pessoas ali em cima significam a plateia que me viu me apresentando. Por isso eu escolhi esse nome. Quando eu comecei o teatro, tinha algumas pessoas que não falavam comigo, da família. Agora aumentou. Que elas começam a falar comigo e sair comigo. Daí isso que me chamou a atenção. Entrevista com Iraci, mulher branca, de cabelos claros, lisos e curtos. Ela é produtora e uma das pesquisadoras que coordena o projeto. Cenas da entrevista com ela e também das atrizes Fábio e Júlia. O grupo de teatro Arte para Todos, ele surgiu a partir de uma oficina de teatro com jovens com deficiência intelectual. Então, ele se constituiu a partir disso, E nós temos hoje no grupo, participando desse projeto, 2 atrizes que estavam lá em 2012, no primeiro ano do projeto, e fazem parte da formação do grupo desde o início. Continuam cenas da entrevista com Iraci, seguidas de imagens que mostram Flávio, Ademir e Klaus, integrantes do grupo de teatro Louco é Pouco, e das atrizes Daiane e Manuela, responsáveis pela criação do grupo de teatro Libração. Entrevista com Robson, homem preto, com barba e cabelos crespos. Ele é professor de teatro e um dos pesquisadores que coordena o projeto. Durante sua fala aparecem imagens dos participantes formando um círculo com mais de 20 pessoas no palco do Galpão de Teatro da Ajote. Na sequência, mais cenas da entrevista com Iraci. A gente tem no Arte para Todos esse entendimento, só é possível encaminhar o trabalho se todo mundo souber do que a gente está falando, o que a gente quer. E essa diversidade tem que ser vencida porque ela não importa para fazer teatro, não importa para a arte. E é bacana você ver pessoas diferentes. Então, a possibilidade de juntar esses grupos e as novas pessoas que foram chegando no Arte para Todos ao longo desse tempo, que necessariamente hoje o Arte para Todos não é só para quem tem deficiência. A arte e o teatro na minha vida. Depoimentos de Daiane e Adriana no Instituto Internacional Juarez Machado. Daiane é mulher branca, surda e sinaliza em libras. A voz no áudio é da intérprete Caroline, que não aparece no vídeo. E essa obra porque parece que ela está livre, uma liberdade, ela está livre. Antes, o teatro
Parecia que eu estava assim, barrada, fechada, e a sociedade era diferente, as pessoas não concordavam. E esse teatro eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, e as coisas elas parecem que foram se libertando, saí daquela tradição que era algo proibido e eu fui me libertando. Por isso que eu escolhi, eu agradeço muito a arte, agradeço que eu consegui me desenvolver. O que o teatro está fazendo comigo? Porque eu tinha medo de falar em público e eu perdi esse medo quando eu fiz a minha primeira apresentação. Pandemia, emergência cultural. Cenas do grupo no galpão de teatro da Jote, com falas de Robson, Daiane e Darley, que sinalizam em libras e são interpretados na voz de Núbia. E também falas de Natiele, Iraci e Manuela. Todos usam máscara de proteção branca. Através da prática, Vote para Todos, construir um desenho do que a gente fez durante a pandemia, de como a gente se portou diante dessa obrigação de ficar em casa, fechado, mas com a necessidade de permanecer fazendo teatro. Nós continuamos trabalhando porque a gente já era um grupo, e isso foi muito importante. E isso fez com que a gente quisesse continuar trabalhando, mesmo sem obrigação. A gente não era obrigado a continuar, mas foi necessário para nós e a gente viu o quanto foi importante. Eu não estava gostando de ficar em casa, eu não queria, né? Do Covid, era muita coisa, era muita informação. Aí depois do Covid... São colagens de madeira, né, que eu pesquisei e vi uma forma de sair desse pandemônio que nós estávamos em casa. Eu acho que eu nunca ouvi tanta música como eu ouvi agora. Eu ouvi a música, eu nem sei o que é. Construí casa, virei personagem, aprendi a andar nesse mundo virtual. E mãe na pandemia. Cenas no Instituto Internacional Juarez Machado. Natiele, ela é professora de teatro, terapeuta ocupacional e uma das coordenadoras do projeto. Ela conversa com os atores que formam pequenos grupos em diferentes lugares do salão de exposições. Cena de Robson falando e mostrando um dos quadros na parede. Ao lado, a intérprete Núbia sinaliza em libras. Qual foi a coisa que mais incomodou durante a pandemia? O que me deixou mais desconfortável? O que me doeu mais? Se isso tivesse um movimento, usando nossos braços, nossa cabeça, nossas pernas, nosso corpo inteiro, como seria esse movimento? Da coisa ruim, da coisa que incomoda, pensando no que foi esse período em que a gente ficou impedido de fazer muitas coisas que a gente queria. Neste dia, os participantes usaram roupas e acessórios que foram muito utilizados por eles durante a pandemia. Cada um contou sua história e as histórias se fundiram e geraram cenas apresentadas. 4 mulheres de mãos dadas são puxadas e jogadas em diversas direções pelas tensões geradas com a pandemia. Homens e mulheres simulando funções domésticas, outros no ambiente de trabalho, numa fábrica. Três mulheres e um homem estão deitados no chão. Eles se movimentam lentamente, se espreguiçando, e depois começam a encenar atividades domésticas, como lavar louça. Um homem e uma mulher se encontram e logo se despedem.
Uma mulher está deitada no chão, sendo cuidada por outras 2 mulheres. Quatro mulheres conversam. Uma delas abraça e consola a amiga, que parece muito triste. Uma mulher está deitada no chão. Ela recebe a ajuda de outra mulher, que coloca meias em seus pés. Depois, elas sentam frente a frente e tocam suavemente as mãos. Duas mulheres e 2 homens estão deitados no chão, se arrastando, tentando dar as mãos e atravessar de um lado para o outro o salão de exposições do Instituto Internacional Juarez Machado. Todos usam máscara. Olhares. O jogo começa aqui e acontece na relação entre ver e ser visto, perceber e ser percebido. Cenas dos participantes do projeto sentados, olhando, observando, assistindo os colegas apresentando. Natiele está em pé. Ao seu lado a intérprete Núbia, ao fundo uma parede branca com diversos quadros de pinturas. Só olhem de verdade. Aprecie. Imagens do Alan, homem branco que usa boné e camiseta e está assistindo uma cena com um olhar atento. 3 homens, 2 pretos e um branco, que estão em cena, em pé, olham para as próprias mãos. Uma mulher branca de costas, na sua frente, 3 mulheres a observam. As imagens seguintes mostram outros participantes do projeto, homens e mulheres, assistindo à apresentação. Eles estão num local aberto. Continuam as entrevistas com Robson, Natiele e Iraci. A ideia do projeto, a minha parte, é contar um pouco do que a gente tem feito, incluindo esse episódio da pandemia e as coisas que se desdobraram enquanto a gente fazia teatro na pandemia. E pela inclusão digital, que a gente se obrigou também a fazer para alguns que não tinham como continuar, que não tinham um entendimento de como funcionava a mecânica, eu comecei a pensar muito seriamente nisso e no teatro. Por que esse povo não fazia teatro? Nossa proposta é que a gente junte os grupos que estão abarcados no ímpar, que é o Libração, Arte para Todos e o Louco é Pouco, para que a gente experimente artisticamente os nossos corpos e a relação com a tela, que é um público novo, né, depois da pandemia. E estar junto, praticar, experimentar, fazer alterações e redescobrir também como é que é o nosso fazer artístico depois de tanto tempo longe. Que a experiência do teatro pode nos levar para muitos outros lugares, além do estrelato. Né? Então, a ideia de botar os grupos juntos e dissecar o processo, né? Porque a gente escuta nos depoimentos que alguns deles entendem melhor, né? Conseguem falar o teatro, eu antes do teatro. E alguns ainda estão se relacionando com, né, com a ideia do que é a arte, não entendendo direito o que isso está provocando. Então, fazer isso em grupo, fazer com que os outros aprendam a olhar e ver que a pessoa não falou do jeito que ele esperava que falasse, mas ela está falando. Um encontro de celebração. Quando eu comecei a escrever ele, foi pensando nisso, né? Que a gente estava chegando nos 10 anos do programa Arte para Todos e que seria a melhor forma da gente celebrar isso fazendo arte e reunindo esses artistas, esses atores desses 3 grupos, desses tripés que fazem hoje o Arte para Todos, o teatro no Arte para Todos acontecer. Então, essa foi a motivação, né? E a partir disso a gente começou a construir o projeto. Fazer teatro é. Robson fala com o grupo, que está reunido em círculo, todos em pé, no galpão de teatro da Jote. Para que serve o teatro?
quem pode fazer teatro. E descobri também que o teatro de todo mundo é bom. Não existe um teatro melhor do que o outro. Existem teatros diferentes. E isso é verdade. Não é para a gente se enganar e achar que o nosso também pode ser legal. Isso é verdade. Ninguém faz melhor do que nós o teatro que a gente faz. O teatro que a gente quer fazer. A história que a gente quer contar. Porque ela é nossa. A fala é seguida de cenas dos atores fazendo exercícios de alongamento, com movimentos aleatórios. Eles esticam e cruzam braços e pernas no chão e pelo ar. A luz contrasta ao fundo, com os corpos em movimento. Robson coloca uma mão na cabeça, apoia a outra na cintura, curva o corpo e começa a correr. Os demais atores criam movimentos diversos com seus corpos e se movimentam pelo espaço. Além do movimento do corpo, uma intenção, um sentimento. Por exemplo, eu posso estar com muita pressa, então fiz e estou com pressa. Natiele está usando máscara, touca e avental de TNT branco, ao lado da intérprete de Libras, Caroline. A gente vai pensar que esse corpo precisa ser desmecanizado, que a gente precisa ir torcendo ele para que ele retome para o lugar que é dele de fato. Cenas dos atores, homens e mulheres, de diferentes idades e características físicas, fazendo movimentos combinados, com um braço fazendo o sinal de cruz e uma perna fazendo movimentos circulares. Todos, em algum momento, demonstram dificuldade na execução do exercício. Agora o grupo está em outro local, na área externa da casa do capitão. O local tem grandes aberturas e no entorno jardim com gramado, muitas plantas e árvores. Os participantes caminham pelo espaço e movimentam as articulações do corpo, como se fossem dobradiças, e depois criam movimentos diversos a partir desses exercícios. Fazer teatro é experimentar novos movimentos. O grupo está numa sala, com piso de tábuas de madeira, na Saltare, centro de dança. No centro da sala, vários saquinhos de pano, em formato de pequenas almofadas, com areia dentro, que cabem na palma da mão. No exercício proposto pelo professor Robson, os atores realizam movimentos de equilíbrio usando o saquinho em contato com diferentes partes do corpo. Fazer teatro é perceber o diferente. De volta ao espaço do Instituto Juarez Machado, os participantes caminham pela sala e dão pequenos saltos ao encontrar uma pessoa com alguma característica semelhante à sua. Fazer teatro é ocupar os espaços. Natiele conduz o grupo nesse exercício coletivo
com todos caminhando pelo espaço da casa do capitão. Os espaços de forma bem uniforme, para que a gente não caia. Podemos andar do jeito que a gente quiser, correr, andar em câmera lenta, não importa. O que mais importa é que a gente ocupe os espaços e não deixe nenhum espaço vazio. Fazer teatro é fazer junto, colaborar. Robson conduz o jogo de duplas e os atores realizam movimentos aleatórios, que aos poucos vão se combinando e compondo cenas. Eu faço movimento, 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 movimento e paro. Ele olhou o meu movimento e vai tentar continuar do jeito dele. No começo eu faço ele automático, daqui a pouco eu estou vendo e a gente começa a combinar, sem falar. Robson utiliza uma cena criada por Josemar e Flávio, dois homens pretos de cabelos curtos. Os três estão usando camisetas azuis com uma estampa do Arte para Todos. Na sequência, as imagens mostram várias cenas dos participantes experimentando movimentos e criando cenas em duplas. Percebam? Começando sem falar palavras, a negociar que a gente vai construir um jogo juntos, olhar para uma coisa que é a mesma, mas não é, porque ele não faz ideia do que eu estou pensando, mas o que a gente mostra junto é a mesma coisa. E quem está vendo de fora, uau, eles viram alguma coisa ali que é uau. Natiele conduz a segunda parte do jogo de duplas e os participantes seguem experimentando e compondo cenas, até o momento em que ela para o jogo e convida todos para observar uma das duplas. Darley está em pé. Sua mão quase toca a mão de Priscila, que está no chão, sentada e com a mão estendida para cima. O que a gente está fazendo e sobre o que o outro vê. Isso é importante também, né? Porque o teatro ele é feito para a gente jogar com alguém, né? E as nossas experiências treinam o nosso olho para que a gente veja algumas coisas. O que vocês veem aqui? Segurando alguma coisa na mão e tentando puxar, né? Puxar. Uma ajuda. Uma ajuda no outro. Um romance. Um romance. Pode ser a mãe e o filho. Pode ser a mãe e o filho? Oferta. Ofertando o quê? Ofertando um sentimento. Está ofertando a mão em casamento. Eu aceito. Eu acho que ela caiu e ele foi ajudar. Olho no olho, Nath. Está cumprimentando. Está cumprimentando. Ou eles estão indo a algum lugar.
Estão indo em algum lugar. Ajudando a levantar, Nath. Ajudando a levantar. Estão indo em algum lugar? Isso. Os dois têm cabelo comprido. Quem é o homem? Está em pé. Por quê? Por que ele, o homem é quem está em pé? Ele que está dando a ação. Porque ele que está dando a ação. Por que ela é a mulher? Ela está respondendo a ação? Ela está pedindo ajuda. Maluco, é uma pegada, né? Porque o homem também pede ajuda. Yes. É muito importante, esse exercício é muito importante, porque ele mostra, né? Mostra quando a gente vai ler as ideias que a gente tem. Quando a gente automaticamente diz que quem está com o braço lá em cima parece segurando alguma coisa é o homem, ou pior ainda, quem está embaixo pedindo é a mulher, é o jeito que a gente olha, é a imagem que a gente tem de que a mulher vai estar sempre pedindo, precisando ser ajudada por um homem. É importante que apareça isso para que a gente pense que não é assim, mas automaticamente a gente... Eu posso estar pedindo ele em casamento? Isso, a gente pode ter, né? ter ideia de que é... Né? Muito bom, muito bom. É um jogo onde aparece o que é. Porque quando a gente for para o palco montar um trabalho, silêncio lá na plateia, por favor, a gente vai mostrar imagens que vão sugerir coisas na cabeça do espectador, que a gente já sabe o automático. Como é que a gente poderia mudar? Como é que a gente poderia não deixar parecer direto que ela é mulher porque está aqui embaixo, numa posição física, né, inferior? Vulnerável. Como é que a gente faria não parecer? Por que a gente está falando isso, né? Porque a gente leu isso porque é a nossa experiência social. Nós mulheres estamos nesta posição social. Os homens estão naquela posição social. Como a gente faz para quebrar isso, o status quo? Como é que a gente faz para que isso seja destruído? Fazendo teatro, por exemplo. Natiele caminha pelo espaço observando o trabalho das duplas. Se voltaram para o exercício de compor movimentos. Tem um ritmo, um movimento e uma sincronia. Cada pecinha dessa máquina trabalha para que ela produza algo. E é isso que a gente vai fazer. Nós seremos as máquinas. Fazer teatro é fazer parte, pertencer e fazer a ação acontecer. Robson está no centro do palco, em pé, repetindo um movimento com um braço e uma perna, dando início ao movimento da máquina proposta por Natiele. Josemar e Fabi entram na máquina e fazem movimentos complementares aos do Robson. Os três repetem os movimentos de forma sincronizada. Os demais participantes do grupo entram no jogo e vão completando a máquina com novos movimentos, sons e ritmos. Seus corpos se tornam engrenagens da máquina. Quando todos os atores estão na máquina, Natiele acelera o ritmo e marca o compasso, pulando no chão. As imagens na tela são aceleradas até o momento em que Natiele para, e então todos celebram movimentando as mãos para o alto, sinalizando os aplausos em libras. Fazer teatro é contar histórias. Robson e o grupo estão na casa do capitão. Enquanto ele fala, Carolyn faz a interpretação em libras. Que história vocês gostariam de contar? Sobre o que cada um gostaria de falar? Eu posso fazer uma história. Eu vou contar de quando eu fui pai a primeira vez, de quando eu comecei a fazer teatro, de uma viagem que eu fiz, de um medo que eu tenho, de uma coisa que eu quero dizer para as pessoas porque eu não aguento mais ouvir isso.
Ah, uma poesia que eu gosto muito, o que eu quiser. Cada um vai escolher um tema e vai preparar essa história para contar. Klaus é um homem branco, alto e magro, cabelos claros e curtos. Ele usa bermuda e camiseta. Minha grande companheira era a bicicleta, né? Eu fazia as minhas aventuras, eu ia pro Piraí, eu ia para um monte de lugares e sempre sozinho. Sacanearam com a minha bicicleta, jogaram uma pedra e na hora que eu peguei a bicicleta para sair, só vi os estralos dos raios quebrando assim, ó. Eu andei mais ou menos 1 quilômetro carregando a bicicleta, aí eu parei na casa, né, bati palma e perguntei assim, senhora, vocês têm telefone? Estou com a bicicleta quebrada aqui, eu queria ligar para minha mãe para chamar um táxi. Aí eu peguei o táxi e fui até em casa. Márcio é um homem de pele morena, magro, cabelos escuros e curtos. Ele usa bermuda e camiseta. Aí no colégio, eu morava com a minha avó e ela me pagava da minha mãe. Júlia é mulher branca, baixa, de cabelos castanhos e compridos. Ela usa boné, bermuda, um top e uma camisa branca aberta. Meus tios, estavam meus primos, tava uma amiga nossa lá de Imbituba. Aí vamos pra praia. Darley é homem branco, com barba e cabelos castanhos. Ele usa bermuda, camiseta e um colar de flores de plástico, coloridas. No teatro, comecei a treinar, nossa. Aí, quando precisava alguém olhar pra mim, sabe, aquele olho no olho, aquela coisa, me dava uma vergonha. E também, se precisava tocar em alguma parte do corpo, ou abraçar, alguma coisa assim, eu dar um beijo. Alan é um homem branco, alto e cabelos castanhos curtos. Ele usa óculos. A Vila Maria é uma mansão antiga de Joinville, tá? Então, na época, lá de 1900 e alguns quebrados, tinha o Procópio Gomes era como se fosse um prefeito de Joinville. Então a esposa dele, vamos dizer assim, ela matava as empregadas negras e jogava num fosso do lado da casa. E os bebês eram colocados num porão dentro, né, e queimados. Falava-se muito que a partir da meia-noite tinha mulheres gemendo na casa e bebês chorando. E teve uma história que foi assim, um rapaz... Eles estão restaurando a casa. Aí foi o pedreiro para restaurar o teto, fazer isso, fazer aquilo. E sem querer acabaram contando a história para ele. Nunca mais voltou a fazer a casa. Magda é uma mulher branca, magra, com cabelos castanhos grisalhos, lisos e compridos. Nisso, eu olhei pela janela, meu pai vinha vindo. Meu pai correu, entrou pela janela. Quando ele abriu a porta, era o sapato dele. O meu pai tem um pé menor que o meu. Eu enxerguei aquele sapato grande, branco, enorme. Então essa é a minha história. Manuela é uma mulher branca, com cabelos pretos, compridos e pintados de azul. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu não sei o que aconteceu, que em fevereiro eu estava grávida. E a vida já mudou bastante desde lá, de 2013 para agora. Ademir é um homem branco, com cabelos castanhos, grisalhos, curtos. Daí eu fui pescar com meu pai. Fui pegar umas minhocas lá, atrás de casa. E as minhocas, coloquei na latinha. Sem né? Meu pai tinha um fusquinha, né? Um vermelho. Nós íamos. Chegamos no rio, pegamos 10 peixinhos. 10 peixinhos. Coloquei na palma. Opa, vou amarrar uma varinha para pagar. Nós saímos do fusquinho. O fusquinha deu uma balancou. Opa, o que é isso? Fábio, que é uma mulher branca de cabelos castanhos, lisos e curtos, está apresentando sua história e Robson faz uma intervenção. Isso também é importante. Se eu vou contar a história para vocês e vocês vieram para assistir a história, vocês têm que prestar atenção na minha história, pô. Porque o espectador também é parte do jogo do teatro. O jogo com as duas equipes. Essa equipe joga com aquela. Se aquela tá lá, tô jogando com quem? Se você perceber que a plateia não tá dando atenção, pode cobrar. A gente precisa aprender a ver.
Fazer teatro é criar, combinar, ensaiar. Nessa sequência de pequenas cenas, gravadas no Instituto Internacional Juarez Machado, Casa do Capitão e Saltari, atrizes e atores conversam em duplas, se organizam em grupos, criam e combinam cenas. Algumas imagens mostram os participantes ensaiando e fazendo demonstrações para os pequenos grupos. Outras mostram imagens mais abertas, com diversos grupos ou duplas interagindo ao mesmo tempo. Continuam as entrevistas com Iracy e Robson no Instituto Juarez Machado. A gente estava em temporada de espetáculos, de apresentações no verão teatral de 2020, né? E aí veio a pandemia e a gente não conseguiu apresentar. Quando a perspectiva era não tem data de finalização, né? A gente começou já a ir para o online, porque a gente precisava continuar perto. E a gente fez isso no online, aprendeu a estar junto no online, a fazer um outro tipo de teatro, a se relacionar com a câmera, essa coisa toda, né? Olhar para as pessoas e ver, eu tenho usado uma frase bacana que é assim, presta atenção porque dentro de cada corpo tem uma pessoa. Ponto de partida. Assim como eu, cheio de problemas, cheio de dúvida, pensa em um milhão de coisas antes de decidir, faz um monte de merda e assim, do mesmo jeito que eu. Então aprendi a olhar para as pessoas e daí com essa generosidade, com esse respeito, eu aceito tudo. E parto lá, o que eu quero com esse ator? Que ele faça teatro, ele precisa entender o que é o teatro. E os avanços, as descobertas deles, o entendimento, eu celebro de cada um particularmente, porque é assim, cada um é um. Né? Cada um é um, eles são um exemplo um para o outro. O meu teatro com 40 anos não é melhor do que o deles, né? É diferente e não é para agradar, é porque é verdade. Duas mulheres estão deitadas no chão, num piso de cimento. Elas usam roupas preto e branco. A câmera mostra a imagem de cima. Beatriz é mulher branca, magra e alta, cabelos castanhos e está usando um vestido branco com listras pretas, sem manga. Ela usa máscara de proteção azul. Luana é mulher branca, baixa, de cabelos castanhos e está usando uma regata preta, uma saia preta com bolinhas brancas e máscara de proteção branca. Bia parece estar com frio, com febre, doente. Luana se espreguiça como quem está acordando e logo percebe que a companheira não está bem. A imagem é cortada e mostra a cena de outro ângulo, agora com a câmera nos fundos do palco, mostrando as duas mulheres e também a plateia em frente. Iracy fala com o grupo e aponta em direção às câmeras. A gente vai começar a exercitar esse apresentar para essa outra plateia que está ali, ó, na câmera, que está aqui, ó, no fotógrafo. Lá, ó, tem outra câmera e a gente apresenta para pessoas. Algumas pessoas estão aqui, outras pessoas estão ali, estão lá. Vocês escolhem.
Não precisa fazer, mas se vocês lembrarem que aqui também tem uma pessoa, ali também tem uma pessoa, né? São pessoas segurando as câmeras. Então vocês vão olhar para aquelas pessoas que estão segurando as câmeras. Eles também são plateia. Não fujam das câmeras, elas fazem parte. Agora, Iraci está filmando a apresentação, que recebe os aplausos da plateia. As cenas são gravadas no salão de exposições do Instituto Juarez Machado. A câmera filma um grupo de 4 mulheres. Elas estão em pé, de mãos dadas, e são puxadas e jogadas em diversas direções pelas tensões geradas com a pandemia. A câmera acompanha o movimento delas pelo espaço cênico. A cena é exibida no vídeo com efeitos de movimentos acelerados. Nesta apresentação, 2 mulheres e 2 homens estão deitados no chão, se arrastando, tentando dar as mãos e atravessar, de um lado para o outro, o espaço cênico. A câmera acompanha o percurso do grupo. A cena é exibida no vídeo com efeitos de movimentos acelerados. Iraci e o grupo estão na área externa da casa do capitão. Sequência de pequenas cenas, com atrizes e atores contando suas histórias para a plateia e para a câmera. É um projeto de experimentar, de contar histórias com o corpo. De contar histórias com o corpo, conversando com a câmera, e com a plateia, e com os colegas. Então, são coisas diferentes do que às vezes acontecia só na aula de teatro. Então aqui é isso, e é experimentar. Não tem certo e não tem errado. É experimentar para ver onde é que a gente vai, que tipo de teatro que a gente vai continuar fazendo. E a menina pegou, achou que era um helicóptero passando. A menina, polícia, polícia, polícia. Aí uma vez eu pensei, vou lá pro Recanto Tia Marta. Caramba, isso era mais ou menos ano de 1990 e uns pouquinhos, né? Real. Eu nasci em 1982, em Guaíba. A não ser que a pessoa queira ganhar o bebê em casa, mas daí não tem nem hospital lá. Se acontecer alguma coisa, não tem pra onde ir, né? A minha história é o campeonato universitário catarinense. Imagine, chegou por último. Cena com os participantes caminhando em ritmo lento pela sala da Saltari, em direção à câmera. A cena é exibida no vídeo com efeitos de sobreposição de imagens. Cena que mostra em destaque a atriz Manuela fazendo um movimento de caminhar no lugar. Quando ela dá um passo para frente, a câmera faz um movimento para trás e para. Cena que mostra a atriz Priscila se apresentando para o grupo com movimentos corporais, sem fala. A câmera filma a cena de perfil. Cena de um grupo de 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres, formando um círculo. Eles movimentam as pernas como se estivessem caminhando, mas sem sair do lugar. Na sequência, eles se deitam no chão e fazem pequenos movimentos com as pernas e braços. Quinze atores e atrizes estão em cena. Eles caminham pela sala de dança. Alguns fazem movimentos de abre e fecha com os braços. Outros observam e dão risada. A câmera está bem próxima ao grupo e filma a cena. Continuam as entrevistas com Robson, Iraci e Natiele. É mais difícil para eles encontrar pessoas que olhem para eles como eles são, aceitem e conversem com eles de igual para igual. Maluco! E isso o teatro me trouxe, né? Foi fazendo teatro, grupos, diretores, pessoas fazendo teatro, experiência, que me fez olhar para as pessoas assim. Me abastecendo dos encontros online, né? E pesquisando muito de como seria possível voltar ao teatro. E se esse teatro presencial que a gente aprendeu não pudesse voltar? Acho que a Nath fez teatro no seu lugar de trabalho, eu acho. Acho que eu tive que trazer o teatro para o meu lugar. Eu sou terapeuta ocupacional hospitalar, então eu tive que trazer o teatro para o meu lugar de trabalho para que eu não esquecesse da vida, para que eu mantivesse o sonho, para que eu não perdesse a esperança. Foi o lugar que me fez segurar a onda por muito tempo. Então eu fiz teatro, né, paramentada,
olhando no olho, sabendo que o que acontece, que o teatro é o que acontece no entre nós. Foi isso que eu fiz. Meu teatro foi esse. Então, é esse uso que eu quero fazer do teatro, porque eu também gosto de atuar, também vou continuar atuando. Mas oferecer isso como me foi oferecido lá, pequenininho, e o que isso me possibilitou, por que não para eles, né? São boas pessoas, tem problema, tem coisa, mas são pessoas. Quem que seleciona o que elas podem viver? E é viver mesmo, né? Eu não sou professora de teatro, né? A minha parte no teatro é mais a dramaturgia, a produção. Sou atriz, tenho meu trabalho de performance, mas sempre que eu consigo eu acompanhava as aulas online do Robson, os encontros com os grupos, para manter essa chama acesa neles. Se a gente não poder voltar, ou se a gente levar muito tempo para voltar para esse lugar aqui, a gente vai continuar fazendo teatro. E a gente vai inventar o nosso teatro nesse lugar, que é esse lugar virtual, que ele também nos pertence. É que a gente consiga sair um pouco do espaço fechado, que a gente consiga trabalhar com a rua um pouco mais, com os espaços abertos, que também é uma proposta que o Ímpar faz bastante, que o Arte para Todos faz bastante, que a gente possa se relacionar com a rua, com a natureza, com a arquitetura do lugar e com os nossos corpos, que também estão ali presentes. Eu estou muito feliz porque, assim, nós entramos no projeto como uma experimentação e a gente tem objetivos, né, de documentar o processo, mas o processo é o que acontece durante, né? Eu me emocionei muito hoje de ouvir de alguns dos atores o entendimento do que essa prática está fazendo com ele. Muito bacana, porque é só isso. Imagem com efeitos de filtro preto e branco. Um homem e uma mulher estão numa sala, com chão de madeira. Ela é Núbia, mulher preta com cabelos lisos, pretos e compridos. Ela está em pé, usa bermuda e blusa pretas e máscara de proteção branca. Ele é Márcio, homem de pele morena, cabelos pretos, lisos e curtos. Ele está em pé, veste bermuda e camiseta e está apresentando uma performance teatral. Núbia está sinalizando em libras a letra da música que acompanha a cena, mas que não pode ser ouvida neste vídeo por não ter direitos autorais liberados. Ele caminha, dá alguns passos e vai se deitando no chão. Em uma das mãos ele segura um pequeno saquinho de tecido jeans com um enchimento de areia. Ele olha para a câmera e depois para o saquinho de areia em sua mão, e aos poucos vai deixando esse objeto impulsionar seus movimentos pelo chão. Ele deita, depois senta e olha para o objeto, e parece estabelecer um diálogo afetivo com ele. Depois joga o saquinho no chão, o afasta com as mãos e deita, de costas para a câmera, se curvando e se fechando em sua dor. Homem branco, que aparenta mais idade, ele está com um grupo de pessoas que formam um grande círculo. No centro, um banquinho de madeira. Ele caminha, pega um objeto fictício e vai até o banquinho. Ele esfrega o objeto fictício no banquinho. Depois, se posiciona atrás do banquinho, olha para cima e começa a movimentar os braços como se estivesse nadando. Depois, segura o banquinho e sobe nele, se equilibrando, como se estivesse surfando. Os movimentos são executados com tanto cuidado e detalhes que o que vemos é um homem surfando com sua prancha. Três mulheres brancas e um homem negro estão deitados no chão de uma sala ampla, com piso de cimento e quadros na parede branca ao fundo. Eles fazem movimentos lentos, se espreguiçam e cada um do seu jeito vai acordando. Uma das mulheres se levanta e logo se agacha e faz o movimento de pegar uma criança, um bebê no colo.
Uma mulher branca de cabelos pretos, compridos e pintados de azul, está apoiada numa parede, ao lado de um quadro. Uma pintura que retrata homens e mulheres usando máscaras de carnaval. Aos poucos, ela se agacha e senta no chão, apoiada na parede. Com muita dificuldade, ela afasta as mãos do rosto, abre os olhos e solta seu corpo no chão num gesto de alívio. Uma mulher caminha até um pequeno banco de madeira. Ela é branca, jovem, magra e alta, cabelos claros, lisos e compridos. Em seu entorno, um grupo de pessoas forma um grande círculo. Ela parece estar num ambiente de escritório, faz movimentos de conversa com outras pessoas enquanto digita e confere documentos. O tempo passa. Ela olha no relógio, celebra o fim do expediente, organiza os materiais de trabalho, se despede acenando com as mãos e sai de cena. Natiele está em pé falando para a câmera. Enquanto ela fala, são exibidas imagens do processo de criação e construção de cenas da performance coletiva realizada no encerramento do projeto. O que a gente fez agora foi um processo de construção dramatúrgica por meio das histórias. Isso é um jogo, uma técnica do teatro do oprimido, onde cada ator conta a sua história. Depois, em pequenos grupos, a gente junta essas histórias, sem palavras, só usa o corpo. Elege um movimento, uma expressão que é de interesse de todo mundo. Depois a gente junta um grande grupo para construir uma cena só. No final das contas, essa última cena é a história de todo mundo, que todo mundo democraticamente escolheu para ser sua também, porque as nossas histórias elas se intercalam, elas se juntam e elas criam uma cena como a gente acabou de ver agora. Uma mulher branca e magra está agachada no centro de um círculo, formado por 14 pessoas que observam a cena. Ela senta no chão, aperta a barriga com os braços e se contorce, simulando dor. Outros atores, homens e mulheres, vão se aproximando, todos expressando algum tipo de dor no corpo. Alguns sentam no chão, outros ficam em pé. As próximas cenas são curtas, mostrando uma sequência onde atores e atrizes se movimentam, expressando sentimentos diferentes. Alguns com dor, outros com os braços em movimento de abre e fecha, como se fossem bocas de jacaré. E um terceiro grupo apenas ri muito, de tudo. No final, todos estão rindo, muito. Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave para seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário. Foto dos participantes do projeto juntos, alguns sentados, outros em pé. O grupo é composto por 23 pessoas, 14 mulheres e 9 homens. 7 pessoas são pretas, 16 brancas e 2 com pele marrom escuro, demonstrando a miscigenação racial presente no grupo. As idades variam entre 20 e 65 anos. Algumas são heterossexuais, outras são homossexuais ou bissexuais. Algumas têm deficiência ou transtorno mental. Algumas são mais baixas, outras mais altas. Algumas são mais magras, outras mais gordas. Algumas usam óculos, outras são surdas. Todos usam máscara e olham para a câmera com expressões de alegria. Todas essas pessoas são artistas. Na tela aparecem os nomes dos integrantes da ficha técnica que estão na fotografia. Coordenadores pesquisadores: Iracy Zefeld, Natiele Vougles, Robson Benta. Participantes atores: Ademir de Oliveira, Adriana Alves, Alan Maciel, Klaus Yankee, Daiane Cristina, Darley Goulart, Fabiane Tasca, Flávio Caetano, Josemar da Costa Leite, Júlia Prim, Magda Carrion Bartz,
Manuela Carolina Rego, Márcio Lopes, Paulo André Mendonça Duarte Silva, Priscila Tocacheles Batistella. Intérprete de Libras, Caroline Moreira, Núbia Amorim dos Santos. Psicólogas, Beatriz Anacleto, Luana Ramos. Assistente de produção, Victoria Beatriz da Rosa. Equipe técnica, fotógrafo, Peninha Machado. Câmeras, J. Veiga, Fernando Oliveira e Iraci Zeffer. Técnico de som, Jean Bosa. Roteiro, locução e audiodescrição, Iraci Zeffer. Edição, artes e finalização, Joca Veiga. Designer gráfico, Clique Propaganda. Gerenciamento de redes sociais, Mundo New Comunicação. Assessoria de comunicação, Patrícia Stal Gagliotti. Assessoria administrativa, Agência Cultural Aquele Trio. Produção executiva, AICI Gestão Cultural, Inclusão e Diversidade. Trilha sonora, domínio público, livre reprodução. Percepção, aprendizado, processo é lento de evolução. Processo quase eterno de repetição, irmão. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Realização: Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento e Programa de Formação Cultural Arte para Todos. Entre corpos e telas, a arte é para todos. Joinville, Santa Catarina, Brasil. Abril de 2022. A compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se for.